Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui na primeira parte, no primeiro capítulo da segunda parte, em que Saulo já encontrou Jesus, já perdeu a visão, já lhe foi devolvida a visão por Ananias, já sofreu uma primeira decepção ao ir procurar os seus ali na sinagoga local para falar de Jesus, onde ele é muito rechaçado pelos seus até então colegas e a quem ele considerava que eram amigos, ele sofre uma decepção que, na verdade, ele só era caro enquanto ele era, vamos dizer, torcia para o mesmo time, né? A partir do momento que ele percebe algo maior, mais verdadeiro, mas não conveniente, ele é rechaçado por todos, e isso abala profundamente. Ele vai procurar Ananias. É muito rico esse livro, por isso que tudo isso que eu estou resumindo são em várias páginas que Emmanuel nos traz com uma narrativa bela e cheia de ensinamentos, né? E ele vai procurar consolo ali com Ananias, e Ananias fala muitas coisas ali para ele, dá muitos conselhos, entre eles o conselho, ele fala, não vai haver facilidades, né? Não é conselhos, é experiência. Dá conselhos também, mas já era um homem mais experiente, já era velho, já era um homem mais de idade, mais vivido, já tinha mais labuta, já estava mais calejado, digamos assim, mais experiência. Era um homem mais experiente e ele passa. A gente percebe que entre os povos antigos se valorizava muito o que hoje em dia se despreza, que é a experiência daqueles que já viveram mais, né? Hoje em dia a gente relega os idosos, os velhos, é um velho, não sabe de nada, não respeitamos a autoridade. Mas os povos antigos, e os judeus até hoje, porque é um povo que valoriza muito tradição, tem essa sabedoria de aprender com aqueles que já sabem mais, porque já viveram mais. Então, o Ananias vai passar para ele vai falar, não vai ficar surpreso com o que aconteceu, vai dar alguns conselhos para ele e vai falar para ele o seguinte: olha, na vida não é as coisas, a vida real mesmo, né? Ela não é cheia de facilidades. Seguir o Cristo no mundo, em outras palavras, isso eu estou falando aqui com as minhas palavras, né? Assim, mas a gente leu aqui as palavras do Emmanuel, mas em linhas gerais ele quis dizer, olha, seguir o Cristo no mundo ainda tão imperfeito, não tem facilidades, né? Não espere por facilidades, por flores no caminho, por alegrias, por vitória. Não, né? É a porta estreita, são aflições. O próprio Cristo disse tudo isso, né? É um mundo de provas e expiações, é o bem sofrer. Então, todas essas situações, o Ananias vai mostrar para ele, já tem uma tarimba, e fala, não fique surpreso, não fique também, se prepare. Seguir o Cristo é saber que vai sofrer, né? Chama ele a essa realidade. E aí ele percebe que ele precisa meditar. Lembra-se de Gamaliel, né? E nós paramos mais ou menos aqui nessa parte, que ele lembra de Gamaliel. Quem foi Gamaliel, né? Para quem está acompanhando sabe, eventualmente quem chega depois não vai saber. Gamaliel era o antigo professor mestre, né, dele, de Saulo. Ele aprendeu tudo o que ele sabia dentro do rabinato, dentro das leis ali judaicas, dentro do farisaísmo. Ele havia aprendido, ele era um grande professor de Saulo. E Saulo foi um aluno tão brilhante, algumas semelhanças, né? Como esses grandes vultos são assim, eles têm grandes mestres, porque eles precisam aprender, né? E em pouco tempo eles se igualam, ou até, quem sabe, até superam esses mestres, né? Estou me recordando de
do professor Rivail, né, Denizar. Ele foi aluno de Pestalozzi, mas era tão brilhante que substituía o mestre ali, ainda muito jovem, quando o Pestalozzi se ausentava ali do Instituto de Yverdon, né? Então, Saulo é a mesma coisa. Saulo foi aluno de Gamaliel e o mais brilhante. Tanto que quando Gamaliel, que era uma altíssima autoridade ali dentro do Sinédrio, né, um grande rabino, um chefe dos rabinos ali, quando ele vai se aposentar, e ele se aposenta, Saulo era o grande cotado, apesar de ser muito jovem, passando à frente de outros mais antigos ali, a ocupar a sua cadeira, a estar no seu lugar, tamanha sua genialidade, vamos dizer assim, né? Tamanha sua dedicação, enfim, o seu preparo mesmo, e profundo conhecimento das leis judaicas ali, das leis mosaicas, né? Então, ele começa a pensar, ele se lembra de Gamaliel. E ele se lembra que Gamaliel, quando estava naquele momento, que Gamaliel ficou balançado, não se converteu, pelo menos não ali, naquele momento, né? Mas ele ficou muito balançado com as questões que envolviam os homens do caminho. Ele ficou profundamente impressionado com o que ele viu e ouviu e observou ali a respeito mesmo da vida de Jesus. E ele tenta argumentar. E um dos momentos ali da revolta de Saulo contra o Nazareno, né, que ele falava ali, o Galileu, que todas as pessoas à volta dele, inclusive aquelas que ele mais valorizava, prezava e respeitava, todos ali, sempre aquele Galileu entre ele e essas pessoas, né? Então ele tinha essa dificuldade. E ele se recorda de Gamaliel, que Gamaliel também falou em favor do Galileu, do Nazareno, né? E ele também ficou muito bravo não, inconformado, né? E diante desse turbilhão de ideias, dessa dificuldade, não é dificuldade, gente, dificuldade estou eu de encontrar as palavras certas aqui. Diante dessa... como é que eu vou dizer assim? O Gamaliel ficou muito surpreso com tudo que ele viu e mexeu com ele. Então, diante desses sentimentos controversos, diante daquelas situações que envolviam ali os homens do caminho, ele vai, busca o deserto, ele se aposenta e ele fala para Saulo que ele vai para meditar sobre algumas coisas, né? E aí agora nesse momento, ele se recorda, nesse momento que Ananias vai dar esses conselhos para ele, fala, olha, não encontre facilidades, não fique surpreso com isso que aconteceu com você lá na sinagoga, com essa primeira decepção que você sofreu, né? Porque é assim, não tem facilidades para quem vai seguir Jesus. Tem que se preparar. Então ele lembra de Gamaliel e fala, bom, se Gamaliel, no momento de dúvida, ele foi buscar o deserto para poder refletir, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou para o deserto para procurar Gamaliel, quem sabe ele me dá bons conselhos, sempre foi meu mestre, e é para lá que eu vou. Então nós paramos bem nessa parte em que Saulo decide ir até Palmira, até o deserto de Palmira, para ver se ele encontra ali, buscar Gamaliel para auxiliá-lo nessa nova fase da sua vida, né? E foi aí que nós paramos. Eu vou ler o último parágrafo que lemos a semana passada e retomamos, né? Então, olha, depois de comentar a página lida, isso aqui, não, vamos lá. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, né, o velho discípulo do Evangelho, Ananias, deixava o lugar, percorria
as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Assim, porque Saulo, quando ele vai procurar Ananias, aonde ele vai procurar Ananias? Ele vai. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, ele nunca está parado, ele não estava na casa dele lá, sentado na poltrona, com o pé em cima do banquinho, sei lá, fazendo o que se eles faziam naquela época. Não, ele não estava. Ele estava trabalhando. Como que ele estava trabalhando? Pregando o evangelho. Ele ia para os locais, encontrava meia dúzia de pessoas e começava a pregar o evangelho. Então, Ananias estava numa pregação de evangelho e Saulo vai até essa pregação. E é lá que ele conversa com Ananias. E o Ananias está nesse trabalho. Então, isso que a gente está lendo aqui é o Ananias desenvolvendo ali o seu trabalho. Olha, o velho discípulo do evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. E nós, inclusive, falamos semana passada que isso aqui é muito semelhante ao que se vemos hoje nas casas espíritas, né? Uma palestra, uma preleção evangélica, e antes ou mesmo depois, os passes, né? Tem sessões que primeiro a pessoa toma o passe lá nessa linha de passe, depois vai para a preleção evangélica, outras sessões tem a preleção evangélica, depois tem os passes, né? Então esses são os moldes das casas espíritas da atualidade, né? Seguindo exatamente, revivendo o cristianismo primitivo, né? Por isso que o espiritismo deve ser o cristianismo, né, rede viva. Então ele faz isso, olha, ele acabou de fazer a preleção, falou do seu conhecimento, falou da sua experiência pessoal, e aí ele deixa o seu lugar, percorre filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados, ou seja, aplica o que nós chamamos de passes, né? Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus, quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura. A diferença é isso, eles fazem ali eles tentam reproduzir, né, aquela coisa de repartir o pão. Lembrando que isso aqui não é um ritual, isso aqui por que na época de Jesus acontecia isso? Porque as pessoas que iam até Jesus, elas estavam morrendo de fome, elas não tinham o que comer. E Jesus, de alguma forma, né, ali aparecia sempre algum alimento e era dividido. Era dividido por quê? Porque eles estavam com fome mesmo, precisavam se alimentar. E Jesus assim fazia, né? Não é como uma ritualística. Então, nunca vamos pensar que que havia essa distribuição de pão e de água, sei lá o que, durante uma cerimônia ali, durante um evangelho, como um ritual. Não, era porque as pessoas que iam eram os famintos literalmente, né? Então eles iam lá em busca de alimento para a alma, mas primeiramente para o corpo, eles estavam morrendo de fome, entende? Era isso, eles estavam com fome, com sede, doentes, com dores, então eles eram atendidos nas suas necessidades primeiras do corpo, e aquilo acalmava tanto e dava tanta alegria que predispunha eles numa condição espiritual de tamanho agradecimento e alegria e contentamento, que aí vinha o segundo alimento, que era o alimento da alma. É um ensinamento maravilhoso, é uma parábola isso até, né? Então vamos entender isso aqui, que então o Gamaliel fez a preleção evangélica, falou do evangelho, falou da sua experiência, terminou, saiu percorrendo as filas, impondo as mãos, ou seja, aplicando o passe, e termina com essa distribuição, eles partem ali o pão e um pouco de alimento. Por quê? Porque as pessoas estavam necessitadas disso, né? Então vamos lá, olha. Saulo serviu-se do bolo simples enternecidamente. Para sua alma, o cibo mesquinho tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe o fluido de amor que partira de Jesus. Só mais um adendo. Nós não fazemos, vamos dizer assim, uma entrega de pães ali, né, durante uma sessão, por exemplo, mas temos a água fluidificada.
né? A água fluidificada, que de fato é fluidificada, assim como essa daqui, desse tempo. A nossa também é de todos os tempos. Quem se reúne em nome de Deus e de Jesus, é evidente que tudo ali, né? Naquele ambiente, se todos estão em comunhão verdadeira e sincera de pensamentos e sentimentos, é, tudo ali vai ganhar características especiais, uma água ali fluidificada, né? Por exemplo. Então, olha, a água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente. Depois de contar a visão de Saulo e a sua própria nos comentários singelos daquela noite, pedia ao Salvador protegesse o novo servo em demanda a Palmira. Então, ele decidiu que ele ia a Palmira, o deserto ali, em busca de Gamaliel, a fim de meditar mais demoradamente na imensidão de suas misericórdias. Ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade revestida do amavio singular, Saulo chorou de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do rabino que fora com as do servo de Jesus, que agora queria ser. Ele está fazendo uma comparativa, e a gente pode até imaginar. Ele, quando era o rabino que fora, como falou, né? Ele tinha uma visão ali de amizade. Por exemplo, ele tinha em conta que Sadoc era seu amigo, né? E, no entanto, na hora mais difícil, Sadoc foi o primeiro a virar-lhe as costas. E agora aqui, aquela pessoa a quem ele ia perseguir, que lhe devolveu a visão, na hora mais difícil era quem estava ali ao seu lado, o acolhendo, o acalentando e o bem aconselhando. Então ele sente agora o que é a gratidão por uma amizade sincera, né? É muito profundo isso daqui. Ele está fazendo essas conjecturas ali nos seus pensamentos, né? E ele chora, olha, chorou de reconhecimento e gratidão, comparando, né? Então, comparando, então ele está comparando o valor da amizade. E no próprio livro, a gente tem essa referência de uma amizade que ele julgava como era a amizade de Sadoc, né? Bom, vamos lá. Continuando. Nas reuniões suntuosas do Sinédrio, jamais ouvira um companheiro exorar ao céu com aquela sinceridade superior. E olha que, né, eles podiam não acreditar e nem reconhecer em Jesus o Messias, mas em Deus eles acreditavam. Né, e em Deus, que é superior até a Jesus, é soberano. Se Deus, que é Deus, ele nunca viu ninguém orar a Deus da forma como ele viu ali na simplicidade, o tamanho da emoção de Ananias orando aos céus. Obviamente a Jesus e a Deus, né? Porque ninguém vai a Deus senão através de Jesus. Não é assim? Então ele fica impressionado com aquilo e muito tocado, né? Então, naquelas reuniões suntuosas não existia aquela emoção toda. Entre os mais afeiçoados, só encontrara elogios vãos, né? Prontos a se transformar em calúnias torpes, quando lhes não podia conceder favores materiais. Em toda parte, admiração superficial, filha do jogo dos interesses inferiores. Ali, a situação era outra. Nenhuma daquelas criaturas desfavorecidas da sorte viera pedir-lhe facilidades, porque quando ele estava ali, né, com poder, todo mundo vinha pedir favor para ele, né? Todos pareciam satisfeitos ao serviço de Deus, que assim os congregava a termo de trabalhos exaustivos e penosos. E, por fim, ainda rogavam a Jesus lhe concedesse paz de espírito para o seu empreendimento. Terminada a reunião, Saulo de Tarso tinha lágrimas nos olhos. Na igreja do caminho, em Jerusalém,
os apóstolos galileus o trataram com especial deferência, atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam. Mas os cristãos de Damasco impressionaram-no mais vivamente, arrebataram-lhe a alma, conquistando-a para uma afeição imorredoura, com aquele gesto de confiança e carinho, tratando-o como irmão. Olha, isso aqui nossa, que brilhante que é isso aqui. Porque ele chegou, né? Ele foi. Por que ele fez o que fez com Estevão? Porque ele foi na casa do caminho e viu a pregação de Estevão. E quando ele foi lá recebido, ele foi muito bem recebido na casa do caminho, por Simão Pedro, né, por todos ali. Mas ali trataram ele com aquela deferência, até pelo medo mesmo, né? E porque conheciam ele, sabiam quem ele era, sabiam que a autoridade, o poder que ele tinha, tal, e isso era natural. A gente trata com deferência, essa é a palavra certinha perfeita, né? Que o Emmanuel coloca aqui. Então ele é tratado ali com aquela deferência na casa do caminho, porque as pessoas sabiam que ele era um poderoso, um rabino e tal. E também, né, porque tinham medo dele. Só que ali em Damasco ninguém sabia que ele era ele, ninguém fazia ideia de quem ele era. E mesmo assim, sem ter ideia, né, do cargo, porque ele ainda não havia renunciado nada. Ele estava, né? Ele estava em silêncio sobre realmente quem ele era. Ele percebe o tamanho, então aquilo impressionou ele mais ainda, né? Sempre fazendo aquela comparação que lá no meio dos fariseus no Sinédrio, não, era só os interesses mesmo, né? Então vamos lá, tratavam ele como irmão aqui, né? Um a um apertaram-lhe a mão com votos de feliz viagem. Alguns velhos mais humildes beijaram-lhe as mãos. Tais provas de afeto davam-lhe novas forças. Se os amigos do judaísmo lhe desprezavam a palavra, assintosos e hostis, começava agora a encontrar no seu caminho os filhos do Calvário. Trabalharia por eles, consagraria ao seu consolo as energias da mocidade. Pela primeira vez na vida, revelou interesse pelo sorriso das criancinhas, como se desejasse retribuir as demonstrações de carinho recebidas. Tomou nos braços um menino doente. Diante da pobre mãe sorridente e agradecida, fez-lhe festas, acariciou-lhe os cabelos desajeitadamente. Entre os acúlios agressivos da sua alma apaixonada, começavam a desabrochar as flores da ternura e gratidão. Riquíssimo isso daqui, riquíssimo, como toda a narrativa do Emmanuel. A gente se atentar, se a gente não tem deixado o nosso coração duro e insensível demais, às vezes, e não só, né, pelas coisas do dia a dia, a gente se envolve tanto nas questões da nossa vida, enfim, nas mil coisinhas, né, que envolvem a nossa vida, que às vezes a gente esquece de sorrir com algo tão simples, né, com observar a natureza, né, observar o balanço de uma árvore ao vento, observar uma criança brincando, observar um animal fazendo o que quer que seja que eles fazem, né? Cada espécie lá tem lá. Observar e olhar atentamente e conseguir enxergar a beleza nas coisas mais simples que tem. Às vezes a gente não faz isso, né? E Saulo, o rabino, né, aquele homem e tal, ele não tinha tempo para ficar olhando para essas coisas. E agora ele não só olha, como ele encontra forças em si ao afagar ali uma criança, né? Observando ali uma criança doente. E mesmo assim ele encontra alegria ali no seu coração, né? Diante de observar
um semelhante, né? Isso aqui é de uma riqueza muito profunda para que a gente passe a olhar mais para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes, para a natureza, para tudo. Porque fazendo isso, nós estamos olhando de alguma forma, estamos olhando para Deus, né? Ananias estava satisfeito, ponto final, continua aqui. Junto dos irmãos de mais confiança, acompanhou o neófito até a pensão de Judas. Aquele modesto grupo desconhecido percorreu as ruas banhadas de luar estreitamente unido e reconfortando-se em comentários cristãos. Saulo admirava-se de haver encontrado tão depressa aquela chave de harmonia que lhe proporcionava segura confiança em todos. Teve a impressão de que nas genuínas comunidades do Cristo, a amizade era diferente de tudo que lhe dava expressão nos argumentos mundanos. Na diversidade das lutas sociais, o traço dominante das relações cifrava-se agora a seus olhos nas vantagens do interesse individual, ao passo que, na unidade de esforços da tarefa do mestre, havia um cunho divino de confiança, como se os compromissos tivessem o ascendente divino, original. Todos falavam como nascidos no mesmo lar. Se expunham uma ideia digna de maior ponderação, faziam-no com serenidade e geral compreensão do dever. Se versavam assuntos leves e simples, os comentários timbravam franca e confortadora alegria. Em nenhum deles notava a preocupação de parecer menos sincero na defesa dos seus pontos de vista, mas, ao invés, lhaneza de trato, sem laivos de hipocrisia, porque, em regra, sentiam-se sob a tutela do Cristo, que para a consciência de cada um era o amigo invisível e presente, a quem ninguém deveria enganar. Então ele está observando toda aquela simplicidade. Quando as pessoas, nas reuniões, né, nessas reuniões que eles faziam ali, todos falavam, e todos falavam sem ninguém querer ser melhor que o outro, sem ninguém ficar rechaçando o outro, sem ninguém ficar falando que o outro estava certo e que estava errado, sem ninguém querer sobrepor-se ao outro, né? E nós vimos ali, sem querer dar a última palavra, que era o contrário lá entre os fariseus, eles tinham que dar a última palavra, era o orgulho deles, tinha que, nós víamos ali nos embates, né, que ele travava junto com o Estevão, que ele não queria que o Estevão desse a última palavra, só que o Estevão falava alguma coisa assim, que ele ficava sem argumentos, e ele ficava louco da vida, porque como que ele não ia dar a última palavra? Isso mexia muito com seu orgulho. Então ele faz essas comparações, isso é muito rico isso daqui, isso aqui é uma coisa para a gente, nossa, tem ensinamentos tão profundos para a nossa vida, né, que a gente não queira dar a última palavra, né, entre dizer tenho razão e tenho paz, vamos preferir a paz do que a razão, né. Isso não significa que a gente não tenha que ser omisso e não falar, é outra coisa, mas é evitar, né, evitar conflitos, evitar debates orais ali desgastantes, desnecessariamente, né? O exemplo, o trabalho, a atitude fala muito mais alto. Então vamos lá, olha. Então vamos, continuando. Olha, consolado e satisfeito de haver encontrado amigos na verdadeira acepção da palavra, então agora sim ele sabe o que é amizade, né? É diferente de tudo aquilo que ele até então conhecia. Consolado e satisfeito de encontrar amigos na verdadeira acepção da palavra, Saulo chegou à estalagem de Judas, despedindo-se de todos profundamente comovido. Ele próprio surpreendia-se com o sabor de intimidade com que as expressões lhe afloravam aos lábios. Agora compreendia que a palavra irmão, largamente usada entre os adeptos do caminho, não era fútil e vã. Os companheiros de Ananias conquistaram-lhe o coração,
nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. E eu vou parar aqui, porque já está dando o horário, e ainda temos um minutinho para falar sobre isso, gente. Que riqueza! Quando nós chamamos, tem algumas religiões que chamam, né, uns aos outros de irmãos. Eu acho que olha, eu, sinceramente, isso é uma coisa minha, tá? Mas eu acho muito lindo. Tem algumas pessoas que são muito queridas para mim, que eu até chamo de irmão, irmã, né? Mas é porque é a profundidade disso. Porque o que nos falta ainda é, de fato, nos enxergarmos como irmãos, filhos de Deus, que é o que nós somos. Então, quando ele via o pessoal lá no começo, na primeira parte, quando falava irmão, ele achava esquisito, ele não entendia. Mas agora ele está entendendo. Essas pessoas que não tinham sangue do sangue dele, que não tinham, né, vínculo nenhum com ele, não sabiam quem ele era, não faziam ideia do cargo, do prestígio que ele tinha, assim, porque ele ainda era o Saulo, né? Ele passou aquela experiência em Damasco, mas lá em Jerusalém estava todo mundo imaginando que o doutor da lei, Saulo, estava em missão lá em Damasco, né? Então ele ainda tinha essas prerrogativas todas. Mas aquelas pessoas simples de Damasco não sabiam. E estavam devotando a ele um desconhecido, receberam, acolheram, fizeram com que ele não se sentisse só e abandonado quando isso aconteceu entre lá aqueles que ele considerava amigos na sinagoga. Então isso aqui é muito rico e ele entende por que se chamam de irmãos. Ele entende. Então isso aqui é muito legal para a gente refletir, né? Quando a gente tem alguém ali numa conta muito grande, é legal até a gente, sinceramente, se quiser se sentir bem, poder chamar de irmão, né? Então é isso, corações conquistados são corações irmanados. Então eu paro por aqui, porque já acabamos até passando um pouquinho do tempo. Vamos então continuar a semana que vem. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos.